Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego Ramos. Para vocês que não me conhecem, eu sou gestor de recursos humanos, também sou astrólogo e vou falar um pouco da minha história com a astrologia, para vocês que não me conhecem. A astrologia ela começou há muitos anos. Eu já tenho 35 anos. Quando eu era criança, eu tinha por volta dos 9 anos, eu ouvia a minha mãe falando a respeito de signos. E eu não entendi, era criança, né? E a minha mãe falou, qual que é o signo, o seu signo, da sua irmã e da sua outra irmã? Aí ela pesquisou, ela descobriu que o meu era Gêmeos. Enfim, aí com o tempo eu fui estudando, sempre tive muita curiosidade. Uma coisa que eu descobri sozinho e que os astrólogos antigamente descobriam era através da filosofia. O que é filosofar? Você vai buscar o seu conhecimento, você tem que ficar sozinho raciocinando sobre determinado conhecimento. Eu sabia que eram 12 signos, logo eu dividi eles em 2, começando de Áries e terminando em Virgem, e fazendo uma conexão. Logo eu vi que a minha mãe era de Capricórnio e meu pai de Câncer, então existe aí uma conexão, ok? E depois a minha tia, que é do signo de Virgem, e o meu tio, que é do signo de Peixes. E também eu tenho um tio, que é de Aquário, casado com a minha tia, do signo de Leão. E a minha avó era do signo, do signo de Câncer, e o meu avô do signo de Capricórnio. Então eu verifiquei que existia uma oposição entre eles, existia uma combinação. E depois eu fui estudando. E era assim que os verdadeiros astrólogos estudavam. Como é que vocês aprenderam sobre astrologia hoje? Primeiro, os povos antigos, eles começaram a estudar os astros, ou seja, Lua, Sol, Mercúrio, Júpiter, enfim, os planetas vistos a olho nu. Eles começaram a entender que quando eles faziam alguns aspectos, um estava próximo do outro, acontecia alguma tragédia, alguma catástrofe, algo acontecia. Então foi assim que eles começaram a estudar a astrologia. A astrologia antes, ela era analisada, mas para um contexto universal, coletivo. Tudo bem? E claro que muito depois eles desenvolveram as casas, colocaram os planetas em setores, eles começaram a estudar isso, começaram a pesquisar, e depois de muito tempo foram descobertos os signos, eles estudaram, ok? E claro, fizeram estudo a respeito de comportamento das pessoas, enfim, existem aí muitas informações que eu já vou terminar aqui para vocês, que o assunto é mais denso. Voltando a falar sobre mim, então eu sempre estudava, sempre gostava, e eu lembro muito quando eu tinha, acho que por volta dos 15 anos, quando eu lia sobre a respeito do signo de Aquário, eu falei, gente, mas Aquário não é Urano? Não, mas é Saturno que rege ele. E aí eu também, claro que eu amo meu ascendente que é Câncer, mas eu queria ter o ascendente Leão, porque Leão tem aquela coisa de ser autoconfiante, de chegar e ser o todo, entendeu? Então, mas por graus, pelo horário que eu nasci às 9h44, o meu ascendente é Câncer, entendeu? Então, é muito interessante a gente se conhecer, estudar astrologia. Eu sempre gostei da astrologia, eu sempre acreditei, porque muitas coisas batiam, não tudo, porque comigo, como eu tenho só o Sol em Gêmeos, eu tenho Mercúrio em Câncer, Marte em Câncer, Júpiter em Áries, Vênus em Touro, Lua em Libra. Até que não, porque a Lua é em Libra e o signo de Libra ele é parecido com o signo de Gêmeos. Qual outro posicionamento? Saturno em Sagitário. Não tem Saturno em Aquário. Então, eu fui me conhecendo ao longo do tempo e fui orientando as pessoas, auxiliando as pessoas, porque a astrologia, o conhecimento da astrologia, ele é muito denso, não é somente o signo solar. Não adianta nada a pessoa achar que só o signo solar tem validade. É o principal. A gente tem que utilizar a força total do nosso Sol. Se você está me ouvindo porque você é do signo de Escorpião, então utilize a potência total do seu signo de Escorpião. Para a gente acessar a nossa consciência, a gente precisa passar pela nossa Lua, que são as nossas emoções. Lembrando que o Sol ele está mais distante, a Lua está mais próxima daqui da Terra, entendeu? E aí o ascendente é o nosso corpo físico, é a nossa aparência. Então imagina, para a gente acessar a nossa essência, a nossa consciência, para a gente
ser uma pessoa brilhante, para que nós venhamos a ser totalmente autênticos, para que a gente consiga ser feliz, a gente precisa acessar o sol, ok? Então é algo aí bem complicado, porque muitas das vezes, não estou falando que a pessoa tem que ter todos os pontos, mais pontos no seu signo solar, não. Independente disso, existem outras questões no mapa, que a pessoa ela não consegue utilizar do que o seu sol lhe preparou. Ela não consegue acessar a sua essência. A pessoa muitas das vezes não tem consciência. Existe um aspecto aí, principalmente pessoas que às vezes têm um sol que não faz aspecto, ok? Que eu já vi dando muito problema. Muitas pessoas que não sabem o que querem fazer da vida, porque ela não se entende. O sol não está fazendo comunicação com nenhum planeta. Ou também, muitas das vezes, pode também ser em relação às oposições no mapa astral. Então depende de como você utiliza e outros fatores. Entendeu como que funciona a astrologia? E com o tempo eu fui estudando, pesquisando, refletindo também e, claro, analisando as cartas natais. E é um saber que nos encaminha para um outro rumo, porque muitas das vezes a gente está perdido ali em certas coisas que estão na nossa cara e você precisa só de uma pessoa para falar, ó, faça isso. Aí a pessoa ela acaba colocando em prática aquilo, pode ser uma profissão, sim. E aí ela acaba tendo um sucesso. Às vezes a pessoa ela tem uma habilidade para trabalhar como fotógrafo e no mapa astral dela tem isso falando. Existe essa informação, só que a pessoa ela precisa de alguém para dar um empurrão. Eu sempre falo, você tem aí a teoria, tem as informações que foram passadas para você, mas depende de você colocar em prática. A prática, a realidade é algo totalmente diferente da teoria. Você ficar teorizando, mas o meu astrólogo, ele falou que eu tenho que seguir essa carreira. Mas eu vai engavetar. A pessoa engaveta ali e não faz. E aí ela fica estagnada. Então para você passar para um outro nível, isso vai depender de você. A gente tem que ter consciência das nossas atitudes. A gente tem que pensar em mudanças. E também comprando crenças limitantes. Basicamente seria esse vídeo a respeito da astrologia. É um saber que eu amo de paixão. Eu acho que se as pessoas buscassem parar de ter preconceitos e buscassem aprender um pouco, não precisa se aprofundar muito. Se você quiser aprender um pouquinho e entender, aquilo é somente uma orientação, mas depende de você. Você não está preso, fadado aos bloqueios, às restrições, aos desafios do seu mapa. Não, não é assim que funciona. Tudo bem? Então, um abração para vocês e até mais. Tchau, tchau.